Sombrionauta apresenta Só para fãs do cristianismo, Devilman Crybaby 2018. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Certa vez, em uma atividade escolar, eu pedi que os alunos fizessem uma crítica dos desenhos animados do tempo dos seus pais. Como crítica, significava situar essas produções em seus respectivos contextos históricos, logo geográficos e inevitavelmente éticos, morais e filosóficos. Particularmente, eu não acredito mais em filosofia nem em ética. A metodologia de fórmulas prontas sobre a humanidade não se mostrou tão eficiente a partir da modernidade, século XVIII a XX, e menos ainda na pós-modernidade 20 a 21. A análise de suas posturas são válidas ainda para se entender certos projetos de política, mas bem circunscritas a certo imaginário iluminista sobre o mundo, que foi em larga escala questionado pelo historicismo. Não contem isso ao Karl Popper, 1902-1994. Bom, uma de minhas alunas que realizou a atividade fez uma crítica bem interessante sobre como o Pica-Pau, 1940-2018, tinha mesmo que causar certo incômodo para a então ministra e atual senadora Damares Alves, 1964, justamente porque, como o desenho animado é de 1940 e a ministra está no tempo atual, é lógico que a moral dela não bate com a do Pica-Pau. A aluna de escola pública tem de sair do ensino médio podendo fazer esse tipo de julgamento, senão não se ensinou história e sim educação moral e cívica. Claro que poderíamos apresentar mais fatos além do que foi destacado por ela, mas a essência do pensamento histórico está ali, entender que cada tempo tem suas próprias diretrizes morais e que esses tempos, mesmo mortos, criaram uma materialidade que transmite sua subjetividade para nós. Os mortos convivem conosco por meio disso e tentam manter o debate. Só que não. Pergunta para o Walter Benjamin, 1892-1940. Mas se os mortos estão mortos, quem usa seu trabalho morto para comandar os vivos? Ora, os vivos que herdaram o poder dessa materialidade. Esse anime que resenha é portador de uma das marcas de poder mais profundas do pensamento cristão, a secularização da sexualização da realidade concreta como um todo, mais conhecida como pornografia. Eu particularmente nunca confiei em políticas anti-pornografia feitas por entidades cristãs, porque seu discurso em verdade não é contra essa indústria, e sim contra uma possível obscenidade defendida em suas práticas. Porque em verdade elas são mais críticas das diversas formas da sexualidade do que da mercantilização dessas. Já as feministas radicais deixam claro que o problema em verdade são os métodos de coação e violência contidos nessas produções e que muitos jovens, ao terem seu primeiro contato com esse tipo de material, passam a normalizar e por fim normatizar que toda relação sexual entre as pessoas, não importa seu gênero e sua identidade de gênero, deveriam ser mediadas pelos atos de violência em si mesmos. É isso que as feministas radicais chamam de narrativa de estupro. E é claro que devido à organização milenar social patriarcal, as mulheres tendem a serem mais atacadas nesse contexto. Um print recente viralizado no Twitter 2006 sobre as modalidades de cursos e conteúdos vendidos no OnlyFans 2016, destacando que, quando esses são entretenimento adulto, a maioria é protagonizada por mulheres, demonstra a tendência acima citada. Quanto mais é organizada uma sociedade ou instituição, maior a repressão sobre seus membros. E as mulheres tendem, na maioria das entidades, não em todas, a serem mais reprimidas e assim mais apartadas do resto do corpo social. Logo, têm suas demandas menos atendidas. Aproveitando, sabiam que a palavra sexo tem origens na palavra dividir, cortar? Aqui está o problema. Esse anime é um clássico produto cristão, daquele tipo de religioso que fala em um sermão 1000 vezes a palavra demônio e uma vez, talvez, a palavra Jesus. Coisa de gente que deseja algo ao qual sua moral reprova. Logo, critica esse algo para poder ter acesso contínuo a ele. Todos os moralistas são assim quando hipócritas. Nessa produção que estou resenhando em particular, de 2018, temos uma clássica narrativa de anjos versus humanidade, uma vez que no final das contas, todos os opositores ou ajudantes do Deus cristão são isso mesmo. Aliás, os opositores poderiam ser chamados de infiltrados na humanidade, se pensarmos bem. Traduzindo, demônios são apenas uma espécie de polícia divina. Isso nos faz entender porque a maioria dos religiosos cristãos extremados tem mais desprezo por outras religiões do que por esses seres, devido a uma razão bem lógica. Os segundos confirmam o Deus com artigo e sem maiúscula aqui, e as primeiras não lhe dão um destaque. O ódio às religiões de matriz africana então provém de não aceitarem ser os demônios dos cristãos. Por exemplo, a narrativa dessa animação é inspirada em um mangá e depois anime publicado e exibido por volta de 1972 e 1973, tanto que aparecem enxertos do último nessa
nessa versão da Netflix, 1997. Nesta variante, seguindo a lógica de seus predecessores, temos o jovem chamado Akira Fudo Koki Uchiyama, que devido às manipulações de seu melhor amigo Ryu Asuka Ayumu Murase, vem a ser tomado, ou melhor, possuído por um demônio. Isso porque Asuka acredita que gente como Fudo, por ter o coração puro, pode ser possuído por esse tipo de ser e manter-se sob controle, e ainda podendo fazer uso dos poderes diabólicos. Cara, na verdade o problema é que Fudo é virgem. Nada mais clássico nessas animações ou filmes de ação para a rapaziada do gênero masculino. Todo ambiente é sensualizado, menos o personagem. Como se tudo ao redor fosse pecaminoso, e assim se destaca a força de seu caráter, mais conhecido como Al. Creio que o personagem ocidental de onde isso foi inspirado é do Cavaleiro Galahad, 1485, que está dentro do ciclo literário arturiano, iniciado desde idos do século XII. Aquele conjunto de histórias da realeza ocidental europeia que depois será uma das inspirações do racismo. Tal qual nesse conjunto de romances de cavalaria temos um debate constante entre a virtude virginal e as paixões carnais. A mente comandar o corpo e suas necessidades é uma demanda antiga do cristianismo e do platonismo, coisa que não funcionou nem com o primeiro nem com o segundo, porque não podem funcionar mesmo. Se a ideia é equiparada à matéria, então a vontade se torna a realidade em si. Logo, não existe diferença entre querer e ser. Ou sendo mais prático, sem pecado não há salvação, porque não há processo de redenção. Essa dinâmica de virtude versus pecado permeia toda a produção, sendo que existe uma quantidade absurda de cenas de sexo e nudez que não são necessárias e que beiram o pornográfico explícito. Creio que esse anime é soft porn, com direito a imagens medievais de vaginas dentadas que se atribuíam às bruxas nos tempos medievais ocidentais, 476 a 1453. Ali o brilhantismo de Asuka, seu maquiavelismo hermético e apaixonado, mas também celibatário, se contrapõe à violência gore e ingênua de Fudo, bem coisa de gente com consciência ligada ao pensamento de cavaleiros, onde o pensamento pragmático é luciferiano e a matança concreta é algo ligado à purgação das paixões. Todo religioso acredita nesse tipo de pensamento pecaminoso e massacre purificador, tipo 8 de janeiro de 2023. Pergunte ao Savonarola, 1452-1498, ou a Maquiavel, 1469-1527, nessa ordem dialética mesmo. Os demônios e humanos são apenas pano de fundo para a discussão mais pornográfica de todas, que por sinal está no filme X, A Marca da Morte, 2022. De que toda a prática pornográfica moderna vem do pensamento cristão atual. Sim, porque a sexualidade só se torna fetiche a ser consumido quando ela busca um modelo relacional pré-concebido. No mais, ela é uma combinação de imperativos biológicos que não se mostra em toda a humanidade, como bem os assexuais demonstram. Resumindo, onde existem moralistas e hipócritas, ali estão os pornógrafos. No mais, relações sexuais prazerosas têm sim um fundo relacional social de fato. Demissexuais tais como Isa, 1990, atestam uma das melhores coisas do prazer sexual, a meu ver, o desejo advindo de uma conexão afetiva. Porém, o final desse anime, que não vou dar spoiler, mas dou pistas, não tolera isso, porque a definição de prazer sexual acima é a que é punida por toda essa narrativa e talvez por todo o pensamento cristão, a de que prazer sexual é uma construção pessoal, não tão universal quanto pensamos e que não é imediatamente ligada às nossas biologias. Mas entender a sexualidade assim é para o mundo atual inútil, porque não serve para a dialética da obscenidade, logo, não serve para a nossa moralidade baseada no cristianismo. Onde não há pecado, não há salvação, logo para que Deus cristão? Não esqueçam que, em verdade, muitos animes são para o público ocidental, e assim eles são importantes para se entender como os orientais nos veem, e assim perceber que mensagem estamos transmitindo para o mundo. Analisá-los mais sistematicamente é uma prática que está se tornando corriqueira em termos acadêmicos. E mais, muitos desenhos animados com a marca adulta não são discussões de fato sobre temas adultos, apenas falas preconceituosas disfarçadas de humor, sendo que Asher, 2009, é um bom exemplo. Porém, existem animações nihilistas como a Gretchen, primeira a quarta temporada, série animada, 2016 a 2018, que fazem um bom diagnóstico do pensamento dos trabalhadores. Enfim, assistam, mas conscientes do que estão assistindo. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.